Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa revisão da nossa disciplina de IoT. Essa é uma revisão bem rápida, vamos fazer aí um vídeo de uns 50 minutos para falar um pouco das nossas aulas, né? Tivemos em torno de umas 14 aulas, cada aula com 3 horas, onde a gente dividia em torno de 1h30, a 1 hora a parte teórica e depois a parte prática, né? Então a gente utilizou um microcontrolador que nós vamos ver ao longo de todas as aulas para executar, né, a parte prática ali do dia a dia e poder ilustrar. Essa aqui é uma revisão dos slides originais, né? Os slides originais tinham 167 slides. Nessa revisão que eu estou fazendo aqui pro Reave, ela é bem mais simplificada. Eu recomendo que vocês acessem lá no Moodle o arquivo de ementa. No arquivo de ementa tem um link do Google Drive e ele vai ter o PDF completo. Esse aqui é uma versão reduzida, né? Então eu estou cortando vários slides e pode ser que, às vezes, nessa versão reduzida e uma explicação muito rápida, alguns assuntos ficam um pouco vago. Então, se você precisar, acesse o conteúdo completo. Aí lá sempre tem os links com materiais de apoio, os conteúdo extra, e aí pode facilitar. Sobre os recursos que nós utilizamos, agora para revisão não vamos precisar de nada, mas nós utilizamos o ThinkCAD, que era para fazer as emulações de circuitos eletrônicos. O Microbit, que eu vou mostrar aqui, ele é um simulador da nossa plaquinha. Ele é muito legal, vale muito a pena de vocês depois derem uma olhada, né, de como que funciona. Então aqui é um exemplo de um programa mandando código Morse, né, bem simples. Enfim, vale bastante a pena utilizar. E depois a versão do Microbit específico para Python, né? Deixa eu voltar aqui nos slides. Então, começamos. O que é o IoT? Né? Essa sigla é muito comum. Aqui no Brasil nós traduzimos como Internet das Coisas, apesar da sigla ainda ser bem comum. Ele é um conceito de dispositivos que vão conectar na internet. Hoje, por exemplo, não é só aquela questão de você colocar tecnologia em alguns dispositivos. Então eu tenho tecnologia em alguns sensores. O objetivo hoje é você colocar a internet nesses sensores. Você colocar que essas informações vão ser enviadas para a internet, onde você vai ter servidores. Esses servidores vão processar esse volume enorme de dados. E isso é o conceito do IoT. Logicamente, esse conceito, desde do surgimento até agora, eu mostrei lá na aula, né, a história, o porquê, ele foi evoluindo esse conceito. Então, desde do momento que foi gerado o conceito de IoT em 1990 para hoje, ele já mudou um pouco, né? É uma tecnologia que está em expansão, que está mudando, então ela sempre tem alguns detalhezinhos. E aí a gente pode colocar a definição oficial, né, do IoT, refere-se a uma rede de dispositivos interconectados que coletam e enviam dados para a internet. Esses dispositivos podem incluir uma variedade de sensores, atuadores e outros dispositivos eletrônicos. Então nós vamos ver bastante sobre sensores, né? Uma das coisas que nós vamos até olhar aqui é parte da indústria 4.0. Na verdade, eu acho que eu até devo ter tirado os slides da indústria 4.0, mas nós contávamos a história do processo da indústria 4.0 e como isso tem se modificado por causa do IoT, né? Enquanto que na indústria 3.0 era a automação, era colocar os computadores, agora nós temos a internet dentro desses sensores aí, não dentro exatamente dos sensores, mas dentro desse conceito, né? Então, qual é a importância do IoT? A importância do IoT hoje nós vamos ter soluções de semáforos inteligentes, e não é mais um semáforo inteligente que já existia na década de 90, que era
sensores ao longo da via, ele identificava ali a quantidade de carro e já abria o semáforo. Agora nós temos semáforos que conversam entre eles, que já sabe que está vindo uma ambulância, que abre o semáforo por causa da ambulância, que já faz uma sequência, já fala, ó, semáforo 3, pode antecipar porque eu vou abrir agora, enfim. Esse é o conceito de otimizações de tráfego, né? Soluções de reparos veiculares, né? Coisas para promover segurança. Eu vou dar um exemplo da Amazon, que tem todos aqueles robôs que fazem a coleta e o envio dos produtos de forma automatizada. Enfim, hoje nós temos diversos dispositivos, né? Nós temos relógios que conectam na internet, nós temos geladeiras que conectam na internet, então você tem geladeiras hoje que já sabe que está um produto baixo, ele só te pergunta se você autoriza ele já fazer o pedido, então ele já faz o pedido da compra daquele produto no site. Obviamente essas geladeiras não é muito comum ainda no nosso mercado brasileiro, mas lá fora já é algo que já existe, né? Carros 100% autônomo, né, com diversas tecnologias que estão conversando, que estão mandando, carros que se atualizam igual como a gente atualiza o nosso celular, enfim. Hoje a internet das coisas está de uma maneira que a gente já nem percebe quando já nós temos os contatos com ela, né? Por exemplo, hoje é bem comum de você utilizar o seu celular para controlar a luz da sua residência, ou um ar-condicionado, ou sei lá, um aparelho de som, uma TV, enfim. Então você acaba de uma maneira remota controlando diversos dispositivos da sua residência, uma coisa que há 15 anos atrás seria impensável e hoje é quase banal, né? E aí eu dei um exemplo aqui, um meme, né, de que a cerveja acabou e a sua geladeira pode fazer a compra da sua cerveja antes de você chegar na sua residência, né? Enfim, aí eu coloco, tá aqui um pouco da indústria 4.0, né? Acabei esse slide aqui não removendo, que mostra que a revolução industrial começa lá na transformação do braço, do braçal, né? Da força braçal para mecanização, né? Com os maquinários a vapor. E aí depois tivemos aquela segunda revolução industrial, que foi o começo do Fordismo, né? A linha de produção. Aí o Fordismo, aqui está 1870, mas o Fordismo começa lá em 1900, né? E aí chega a indústria 3.0, onde nós colocamos, a gente pode imaginar aquelas fábricas de carros, né? Onde você tem ainda continua uma linha de produção, mas você tem robô que faz a solda, robô que monta, enfim, se você tem computadores. E agora estamos nessa indústria 4.0, não sabemos ainda a data, não sei se vai ser colocado daqui a 15 anos, 20 anos vai ser colocada a data de 1990, quando surgiu o termo, ou sei lá, 2024, enfim, que são os sistemas de IoT, onde você tem dispositivos, você tem internet nesses dispositivos, você tem inteligência artificial, você tem data science, você tem uma rede desses dispositivos que estão conversando entre si e, logicamente, toda a revolução industrial é uma maneira de você ter uma produção de melhor qualidade, abaixar custo, né? Então, aqui as principais características da indústria 4.0 e aí fala o porquê do IoT na indústria 4.0, né? Que ele é um dos componentes essenciais na indústria, pois ele, além de conectar dispositivos e coletar dados em tempo real, ele ajuda a comunicação entre diferentes partes do processo. Então, o objetivo sempre final ali da indústria é a economia, o processo, melhorar o sistema de produção, enfim. Vamos também agora conhecer um pouco dos dispositivos que nós vamos utilizar aqui, que foi utilizado na nossa disciplina, né? Primeiro vamos mostrar alguns tipos dos dispositivos conhecidos como micro, né? São os dispositivos bem pequenos, normalmente ali não passa de 5 centímetros por 2 centímetros. Os mais famosos, né, é o Raspberry Pi,
o Nano principalmente, o Arduino Nano, o ESP32 é uma plaquinha que tem tido uma bastante ênfase, né, para ela ser uma placa bem completa. Você tem várias variações da mesma, né? Algumas com internet, Wi-Fi, outras com Bluetooth, outras com diversos sensores já embutidos. Enfim, essas são placas que custam a partir de $5 e tem um processamento muito eficiente, né? Seja tanto de energia quanto de processamento mesmo, né? Capacidade. As mais famosas são as placas um pouco maiores, né? Que vamos colocar aqui a Raspberry Pi e o Arduino. O Arduino é a principal placa, ela começou, né? Ela que começa a história da micro prototipação, isso lá na Itália, e aí foi para todo mundo. O Raspberry Pi já é uma placa inglesa, e as duas são bem comuns, assim, são as mais famosas. Não que elas vão ser sempre as melhores, né? Cada um tem sua vantagem e sua desvantagem. Vamos dar uma olhadinha aqui rápida, as desvantagens e as características de cada placa, né? Então o Arduino, o normal do Arduino é um microcontrolador, então ele tem um processamento muito mais simples, né? Normalmente é um ATmega, ele tem 8 MHz, 2 KB de RAM e 16 KB de memória ROM. Sistema operacional não possui, poder de processamento da placa é muito menor, enquanto que o Raspberry Pi já é um microprocessador, normalmente um quad-core. Esse aqui é o Raspberry Pi 4, não está mostrando aqui, mas é o 4. Tem um ARM, né? Um processador ARM, é o mesmo que você utiliza no seu celular, uma versão um pouco mais simples até do seu celular, mas é incrivelmente potente. Ele roda o Linux, então nós temos um sistema operacional embutido nele. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Ao mesmo tempo, quando você tem um sistema operacional, você tem uma camada extra de dados ali, né? Então, quando você faz um comando no Raspberry Pi, o comando vai mandar para o Linux e o Linux vai mandar para a placa. Enquanto que no Arduino você já conversa direto com a placa. Então, dependendo do processamento em tempo real, mesmo o Arduino sendo muito mais lento, ele pode ser mais rápido. O processamento dele é muito maior, né? Você consegue processar vídeos de 4K, enquanto que o Arduino nem consegue processar nenhum tipo de vídeo. Então você tem uma memória RAM na casa de 8 GB. Né? Então tem placas de Raspberry Pi que começa de 512 MB até 8 GB. E o preço obviamente é maior. Então cada caso é um caso. O que nós utilizamos foi o Microbit, a versão 2. Ele está mais para o Arduino do que para o Raspberry Pi. Então vou mostrar aqui algumas características dele. O que nós utilizamos foi a versão 2. Ele é 64 MHz, então ele é muito mais potente do que um Arduino, 512 MB de memória e 128K de memória RAM. Ele já tem o Bluetooth 5.0, que é o BLE, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é o Bluetooth de baixa gasto energético. Ele tem áudio, acelerômetro, giroscópio, então ele tem vários sensores já incluso nele. Essas placas, como o Arduino, como o Raspberry Pi, são placas de desenvolvimento, elas já facilitam um pouco a nossa vida, elas já têm controladores de tensão. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, você pode utilizar, por exemplo, o ATmega e utilizar só o chip do ATmega, ao invés de usar toda essa shield, né? Toda essa placa que a gente chama de shield. Diferente do Raspberry Pi, que é um pouquinho mais difícil de você usar o microprocessador dele, porque o processo de solda dele é bem mais complexo, né? Enquanto que do ATmega é bem tranquilo de você fazer essa solda em uma placa que você desenvolver. Só que aqui já temos um controlador de tensão, já temos aqui diversas entradas que vai nos facilitar o nosso desenvolvimento, né? A mesma coisa pro Microbit, então ele já tem diversos sensores, tem alguns botões, inclusive ele tem uma coisa bem legal que é essa matriz de LED RGB. Desculpa, não é RGB, é uma matriz de LED vermelha, né? E que dá para a gente utilizar para vários recursos. Então, vamos lá começar a falar um pouco dos sensores, né? Primeiro a gente tem que entender que os sensores com as placas eles vão se comunicar
com um protocolo. E aí a gente vai colocar aqui os 3 principais protocolos, né? O PWM é um dos mais comuns. Você imagina que ele é como se fosse um pulso modular. Então ele vai mandando informação como se fosse quase um código Morse, só que sequencial, né? O código Morse tem tracinho, pontinho. Imagina que é só pontinho. E ele vai mandando essas ondas, né? Esses pulsos de energia, e vai alternando entre pulso e não pulso. E esse é o processo. É muito comum para, por exemplo, um servomotor. O I2C é um outro padrão de protocolo que é bem interessante. Por quê? Porque ele utiliza 2 fios para você fazer a troca de informações, que é o SDA e o SCL. Foi mostrado em aula, por exemplo, uma placa, que era uma placa de exibir vídeo, né? Na verdade, bem simples, onde nós utilizávamos o I2C. Ela tem 2 fios para fazer a conexão, e uma normal, onde tinha, eu não lembro agora de cabeça, mas é em torno de 18 fiozinhos para você ligar. Era para o Arduino, mas você vê a complexidade de um e a facilidade de outro, né? Então, quando você tem um sensor I2C, é muito mais fácil. E o outro que é para competir até com o ART, né? Com o I2C, é o ART, que ele é também 2 fios e ele é assíncrono, né? Nesse momento não preciso entrar novamente nos detalhes do que é ser assíncrono ou não, mas ele tem um sistema para transmitir e outro para receber. A diferença principalmente é que ele consegue fazer isso ao mesmo tempo, né? Essa é uma das características até do assíncrono, de ele conseguir estar transmitindo e recebendo ao mesmo tempo. E aí o que é os sensores, né? A gente falou os protocolos para conectar. Sensor vai ser algo que vai detectar, que vai fazer a medida de algo físico e vai transformar essa coisa física, essa coisa que nós estamos sentindo, em dados digitais. Por exemplo, um sensor de temperatura, um sensor de umidade, um sensor de gás, um sensor de distância. Ele vai pegar esses valores físicos, né? Por exemplo, quanto está de temperatura agora? Agora está, sei lá, 20 graus. Então ele vai transmitir essa informação em pulso elétrico. Então normalmente eles vão operar de menos 10 volts a mais 10 volts. Uma grande maioria de circuitos aqui a gente vai ver que vai variar entre 5 e 3 volts, que é normalmente para o Raspberry Pi, para o Arduino, Microbit, que é essa faixa de tensão. Então aí a gente fez em aula um exemplo de temperatura, né? Então a gente fazia uma leitura do sensor interno do Microbit e mostrava isso na tela, né? E aí nós temos lá no Microbit 2 formas de fazer. Uma é utilizando um sistema de blocos, que é como se fosse o Scratch, onde você vai arrastando os blocos e eles vão encaixando. Então aqui, por exemplo, no bloco, sempre eu vou mostrar uma string e aqui é o sensor de temperatura. Ou eu posso utilizar o Python e aí eu posso fazer importando a biblioteca do Microbit. Eu vou fazer um loop infinito e vou display, né? Vou escrever na tela o sensor de temperatura. E aí fizemos outros exemplos, como bússola, né? Então aqui o exemplo da bússola, apertando o botão A, apertando o botão B, apertando o botão A mais B, e ele é de uma forma bem fácil, né? Isso é bem interessante que vocês depois façam esses testes, porque é isso que faz você perceber que não é tão difícil, né? Que qualquer um pode começar a mexer com sensores, e, enfim, conforme você for gostando, você vai evoluindo. Então aqui era um sensor de bússola, uma direção da bússola, nível de luz e um sensor de barulho, né? Também fizemos com o código em Python. A resposta, né, é a mesma, só que são formatos diferentes de trabalhar. O Microbit ele tem essa aceitação dos 2 códigos. O Arduino, por exemplo, é só uma linguagem parecida com C. O Raspberry Pi normalmente é um Python, apesar de eles aceitarem outras linguagens, mas é a linguagem padrão. E aí agora nós vamos entrar na tecnologia de transmissão de dados, né? E aqui dizer que não existe uma bala de prata. O que é
a transmissão de dados? Quando você tem ali a sua placa, o seu sistema IoT, você vai precisar transmitir isso para algum outro local, ou para o seu servidor em nuvem, ou para um outro dispositivo, enfim, esse é o conceito do IoT, ele não vai estar isolado no mundo. Então nós precisamos pensar nessa parte de transmissão de dados, lembrando principalmente de 3 fatores. Energia disponível, então quanto que eu tenho de energia disponível? Porque às vezes o seu IoT, o seu dispositivo está com uma bateria. Se está com uma bateria, você não pode sair gastando, né, a livre vontade. Você tem que se preocupar com isso. Então é uma bateria, quanto que você tem de bateria? Quanto que vai gastar essa transmissão? Então você precisa pensar, porque nós vamos mostrar ali, existem transmissões extremamente rápidas, que vão longe, mas às vezes que consomem muitos dados. Então, mas eu preciso transmitir um vídeo. Opa, então calma aí, vídeo precisa ser esse tipo de transmissão. A velocidade da transmissão, né? Então, o que você vai transmitir? Se são dados de telemetria, alguns dados, poucos dados, às vezes uma internet um sistema de transmissão bem lento é o suficiente. E qual é a distância? A distância é 5 centímetros? A distância é 5 quilômetros? Então, tudo isso tem que ser colocado em mente, né? Quanto mais distante essa transmissão, mais consumo de energia vai ter. Então, alguns exemplos de tecnologias de transmissão, né? Vamos começar aqui. O Wi-Fi é aquilo que nós conhecemos. Todos esses verdes aqui, se você clicar, ele vai para um site com conteúdo extra, onde vai explicar com mais detalhes cada conceito, né? Então, não esqueça de acessar depois o PDF. O Wi-Fi é aquilo que a gente conhece bem, ele tem altas velocidades. Hoje nós temos o Wi-Fi 6E, transmite a mais de 5 gigabits de velocidade, é mais rápido do que normalmente os cabos de redes, né? E tirando os Cat 8 da vida, só que ele tem um alto consumo de energia. Então dependendo do que você for, ele pode não ser a prioridade. O Zigbee, ele tem um baixo consumo de energia, só que é baixa a velocidade de transmissão, então em torno de 1 megabit por segundo. 1 megabit não vai dar para você transmitir o seu vídeo em 4K, mas se for um sistema de telemetria vai dar e sobrar. E tem um alcance baixo, até uns 100 metros de distância. Só que ele tem um protocolo de malha, né, que é o sistema de rede mesh. Hoje a rede mesh foi para o Wi-Fi, que é aquele conceito de você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo do Wi-Fi, que é o mais comum, que você pode comprar roteadores mesh no Mercado Livre. São roteadores que você conecta, você configura o seu master, né, o seu principal, e aí vamos imaginar que você colocou mais 3, 4 roteadores mesh conectados nesse principal. Ele vai formar como uma rede. Então, quando você estiver lá na ponta, vamos só fazer um pequeno desenho aqui assim, ó. Imagina, você tem aqui o seu principal e você coloca mais alguns roteadores mesh. Quando você estiver aqui na ponta, que vamos imaginar que é você pode estar conectando nesse dispositivo, né, nesse roteador, que esse roteador vai conectar este vai conectar nesses dois, e esses dois vão mandar para esse aqui final. Então, esse é o conceito da rede mesh, né? Ele vai montando essa rede de uma forma que você não tem que se preocupar. Se cair um serviço, o outro pode assumir o seu lugar. Então ele tem várias vantagens. E a Zigbee ele aceita até 65 mil dispositivos na rede mesh, algo que o Wi-Fi ainda nem sonha em ter. Normalmente no Wi-Fi você vai colocar no máximo 6, 8 dispositivos. Temos o Bluetooth. O Bluetooth ele tem um consumo de energia bem maior do que o Zigbee, porém o alcance é um pouco mais limitado, só que a velocidade é maior, né? Você consegue ter umas velocidades bem maiores. Hoje nós temos o Bluetooth de baixa energia, que é um excelente, né? Ele é excelente para a transmissão ponto a ponto, ou seja, de um dispositivo para outro. Ele tem um consumo extremamente baixo e ele consegue transmitir tranquilamente aí até 20 megabits, é bem tranquilo para ele. O Sigfox é um sistema proprietário, ou seja, se você for utilizar ele, você vai ter que pagar. Ele tem baixo consumo de energia e longo alcance. Só que a velocidade é bem baixa, né? 100 bits por segundo. Lembrando que
Às vezes 100 bits pode parecer uma coisa ridiculamente baixo para quem está acostumado com a internet, que faz download de jogos na casa de 80 gigas, mas você tem que lembrar que às vezes você só está mandando a temperatura do dispositivo a cada 1 segundo. Então a temperatura do dispositivo, que vamos imaginar que seja de 2 dígitos, é 2 bytes. Então para quem pode mandar 100 bytes, está mais do que o suficiente, né? Está sobrando ainda. Então tem que entender todos esses detalhes, né? Outro sistema é o LoRa, ele tem longo alcance, 100 km, né, em área urbana, baixo consumo de energia, a velocidade é de 50 kbps, lembrando que 1 kbit é 1000 bytes, né, 1024 bytes para ser exato. Então o LoRa é um sistema que está bem alto, porque baixo consumo, aqui está falando 10 km, mas eu já vi algumas coisas com 40 km utilizando a rede LoRa. O NB-IoT é um sistema que também está em altíssima no mercado. Então a velocidade de transmissão é de 250 kbps, é bem interessante, né? E pouco gasto de energia. E tem longo alcance. E quando eu falo longo alcance, esse é longo. Além do NB-IoT ter um longo alcance, você tem hoje grandes empresas provendo essa rede. Então, por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco ali propagandas da Claro, da TIM, que ela tem redes. Então você consegue, por exemplo, numa cidade do interior do Paraná, mandar uma informação para o seu dispositivo que está aqui no interior de São Paulo. Porque você vai utilizar a rede dela. É óbvio que a rede dela utiliza vários sistemas de transmissão, então vai começar com o NB-IoT, mas pode ser que no meio do caminho utilize uma fibra ótica, enfim, isso é a cargo dessas empresas, né? Então essa é a vantagem de você utilizar um chip dessa operadora. Temos lá o 3G, 4G, 5G, LTE, todos aquilo que é o padrão, né? Ele tem longo alcance, normalmente qualquer antena que seu celular se conecta está pelo menos a mais de 10 km de distância, 5 km de distância. O 5G, nesse primeiro momento, é um 5G mais próximo, né? Então não é tão distante assim. Tem um alto consumo de energia. Todo mundo que já viu o celular sem sinal ou com baixo sinal, você vê que a bateria vai gastando, né? E a bateria de um celular hoje é de 5 amperes, né? 5.000 miliamperes. Então é bem grande em comparação com normalmente as baterias de um IoT que você vai utilizar. E tem alta velocidade. Mesmo sem a gente contar o 5G, né? Que o 5G é bem alto. O 3G, o 4G já era uma tecnologia com velocidades de megabits, né? O RFID é aquele sistema que a gente usa em pedágio, né? O sem parar da vida, são aquelas tags. Tem baixo consumo de energia, funciona como um mecanismo de indução magnética. Então quando você passa lá no sensor da loja de roupa, que tem aquelas antenas na porta, aquela própria antena induz energia por onda, né, eletromagnética no chip, né, naquela etiqueta. E então a etiqueta começa a funcionar e ela manda os dados que ela precisa mandar. O NFC é utilizado em cartões, em celulares, né? Ele tem baixo alcance, de 15 a 30 centímetros, tem uma boa velocidade e baixo consumo de energia. Então depois, quando vocês precisarem, vocês podem clicar e ter um pouco mais de detalhes sobre cada sistema. Aqui é uma propaganda da TIM desse ano, né, de 2024. Por que escolher a TIM para a sua solução de IoT? Então ele fala que está presente em 27 cidades, com mais de 500 mil habitantes, a velocidade, iluminação públicas inteligentes, então já tem sistema de iluminação pública, né? Ele mostra a velocidade que ele atinge nas cidades, a indústria 4.0, enfim. A Claro também investindo pesado nessa internet específica para o internet das coisas, que não é aquela internet do 5G, mas é uma internet que tem um tamanho de sinal, uma área de sinal muito maior, né? Diferente do 5G que tem várias áreas de sombra, o 4G mesmo, várias áreas de sombra em uma cidade. Esse sistema de internet, o conceito é que não tem área de sombra, obviamente a velocidade é muito mais baixa,
mas para esses dispositivos isso não é um problema, né? A velocidade baixa aqui que a gente está falando às vezes é 1 megabit. É mais do que suficiente para você mandar informações, alguma telemetria de algum dispositivo. E aí temos ali como, os protocolos de transmissão. Então como que a gente vai transmitir, independente dessas redes aí, como que nós vamos transmitir as informações? Então o mais comum que a gente conhece é o HTTP. Quando você acessa um site, você está utilizando o HTTP. Quando você manda um formulário ou recebe alguma informação, é o HTTP. É um padrãozinho bem comum, bem fácil. O WebSocket e temos alguns outros. Vamos ver agora em detalhes cada um. O que eu vou dar uma ênfase maior é o MQTT. Porque ele é específico, ele foi específico criado para o IoT, mas ele é tão bom que hoje a gente utiliza até em outras áreas de desenvolvimento de software, a gente utiliza o padrão de MQTT. Inclusive, eu mesmo já utilizei um sistema de chat que eu utilizei esse protocolo porque ele é muito bom. Então vamos lá, o HTTP é amplamente conhecido, utilizado na web, tudo na web é HTTP praticamente, é cliente e resposta, né? O WebSocket, diferente do HTTP, ele tem um sistema bidirecional, então ele é em tempo real, ele é muito mais utilizado para mandar, por exemplo, vídeo, para mandar informações instantâneas, quando você quer, imagina aquele site da Bovespa que você precisa atualizar em tempo real. É esse o conceito do WebSocket. Outro protocolo é o CoAP. Ele é projetado para ambientes com restrições e ele é bem leve para quando você quer fazer dispositivo a dispositivo, direto, sem ter um intermediário no meio do caminho. Ele tem bastante facilidade para isso. O outro é o AMQP. Ele é uma versão de um parecido com o MQTT, que a gente já vai ver em breve, né, que é muito mais conhecido. Ele já também funciona com essa ideia de um servidor e um cliente e de forma assíncrona. Vamos para o MQTT, que é um dos principais protocolos. Ele fez tanto sucesso para o IoT que hoje diversos sites que não tem nada a ver com o IoT estão utilizando esse sistema de protocolos. Porque como que funciona? Ele tem um sistema de servidor, onde você vai criar esse sistema de assinatura e os seus clientes vão conectar nesse servidor e vão se assinar. Qual é a diferença? É que quando um cliente, pode ser um celular, um outro dispositivo, ele não tem um IP fixo. Então, se o servidor que tem um IP fixo precisar mandar uma informação para esse cliente, é algo um pouco mais complexo de ser feito. Então, vamos imaginar que você tenha lá um celular e você recebe uma notificação do Android, que aparece aquela mensagenzinha lá em cima, enfim. Aquele processo para você fazer com os seus dispositivos é um pouco mais complexo. E o MQTT deixa isso muito fácil. Então você pode ter diversos dispositivos IoT conectados no seu servidor. Você pode criar grupos de assinatura. Então eu quero fazer, por exemplo, mandar mensagem para um grupo em específico ou para todos de forma assíncrona. É bem interessante mesmo. Lembrando que todos os protocolos têm vantagens e desvantagens, né? Então não existe o protocolo que faça tudo, que resolva qualquer problema. É importante que depois você lê com calma cada protocolo e aí você possa tomar a decisão, quando você for desenvolver a sua solução, de qual protocolo é o melhor. Vou deixar 2 links aqui bem interessantes, principalmente esse segundo aqui, que é como utilizar e criar o MQTT no Azure. Né? O Azure é a plataforma em nuvens da Microsoft. Agora vamos falar de servomotores. Aqui na foto, um servomotor que nós utilizamos em aula, né? É um servomotor bem pequenininho, ele tinha ali 2 ou 3 centímetros, tudo de plástico, e um outro industrial, já com eixo de ferro. Esse aqui deve pesar pelo menos uns 4 quilos. E o que é um servomotor? Ele é um dispositivo eletromecânico usado para movimentar objetos com precisão, permitindo rotação em ângulos específicos, garantindo posicionamento e velocidade.
Esse motor rotativo é acoplado a um sensor que fornece feedback da posição. Então a gente tem aquele controle exatamente de para que ângulo eu devo girar o meu eixo, né? Ele pode ser de corrente contínua ou alternada. E você receber seu nome devido à falta de rotação livre ou contínua. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse exemplo de servomotor que ele gira 180 graus. Então, a hélice dele vem dessa posição até essa posição. E esse aqui, por exemplo, é um de rotação livre, onde ele pode girar 360 graus. Quais são as vantagens? Então você tem um autocontrole do posicionamento, você tem um baixo nível de vibração, até porque ele não está em constante funcionamento, ele não é um motor que está constantemente girando. Somente quando você mandar o pulso elétrico, ele vai fazer a angulação desejada. Então, em qualquer outro momento ele está desligado. Alta capacidade de torque, mesmo esse de plástico aqui, dá para ver aqui várias engrenagens, né? Ele tinha você não conseguia segurar esse eixo aqui na mão, ele tinha força suficiente para não deixar você segurar. Então, imagina aquele outro de 4 kg, né? Manutenção simples e alta velocidade. Claro que tem desvantagens, né? Nem tudo é perfeito. Então, você precisa ter um dispositivo extra, né? Você vai precisar ter o seu dispositivo IoT para poder mandar os comandos para ele. Ele sozinho ele não faz nada. Ele tem um alto custo, não aquele de plástico, né? Normalmente os industriais têm um alto custo, até porque os industriais eles são focados a tentar resolver um outro problema que é falhas, né? Ele pode ter mais falhas do que um motor brushless, por exemplo, e tamanhos maiores. E como que funciona? A gente vai utilizar aquele PWM que nós falamos anteriormente. Ele é um pulso modular. Então ele vai mandar um pulso por um determinado tempo, né, ali em milissegundos, que vai fazer ele rotacionar o eixo dele. Como que a gente vai conectar ele? Então nós vamos ter o fio terra, né, que é o ground, onde vamos ligar no negativo ali do microbit. O VCC, que é o positivo, normalmente de 3 a 5 volts. E o PWM é o sinal de controle mesmo. Então vamos olhar aqui, por exemplo, no microbit. Nós temos aqui à esquerda com o pack de bateria, mandando 4,5 volts. Então o ground ligando junto com o microbit no preto. O vermelho é o VCC e o marrom nós estamos ligando aqui no PWM. Poderia ser no 2, no 0, no 1. O microbit tem várias portas PWM, enfim. Aqui sem o pack de bateria, mandando já os 3 volts e meio que essa porta manda. Na verdade ela manda 3,1. E aí resistores, uma das principais assuntos dessa disciplina, né? Então, resistores são dispositivos usados para controlar a passagem de corrente elétrica em circuitos elétricos, por meio do efeito Joule, que converte energia elétrica em energia térmica. A maior parte dos resistores é feita de materiais de alta resistência elétrica e esses são conhecidos como dielétricos, que não passa corrente. Os que apresentam uma resistência elétrica constante são conhecidos como resistores ohmicos. Esse link aqui você vai ter um pouco mais de informações sobre os resistores. E aqui vamos fazer uma comparação de um circuito aqui de água com a parte elétrica, para a gente entender o que é tensão, o que é corrente, né? Corrente a gente fala em amperes e a tensão a gente fala em volts. Então quando a gente coloca ali na tomada, tem quanto de tensão? São 110 volts. E quanto que tem de amperagem aquele chuveiro? Aquele chuveiro consome 50 amperes. Então, vamos imaginar que a tensão é como se fosse a altura da caixa d'água. Então, quanto mais alta é a caixa d'água, maior é a pressão que a água faz. Óbvio que a água, no caso aqui, por causa da gravidade, mas é maior essa pressão que ela está fazendo de água. O que, na energia, né, no circuito elétrico, a gente chama de diferença de potencial ou voltagem, né? Então, quanto que é a diferença de potencial? Quanto que é aquela pressão? 220 tem muito mais pressão do que 127. 340 tem muito mais pressão do que
110 volts. E aí a questão da resistência, né, da corrente aqui da ampere, seria, por exemplo, o cano. Qual é a espessura, né, a bitola do cano? Por exemplo, nessa caixa d'água, o cano é bem fininho. Ele passa pouco volume de água, mesmo tendo uma alta diferença aqui de pressão, o volume de água é pequeno. Enquanto que esse tubo aqui é muito maior, seria como se fosse muito maior a corrente elétrica, né? Maior a amperagem. Então ele passa muito mais volume de água, ou no caso, eletricidade, elétrons. Então esse aqui é um exemplo de vazão de água e o circuito elétrico. Tem mais informações aqui nesse site, né? Um PDF. Também falei um pouco sobre os materiais, a condutividade dos materiais, o exemplo, o cobre, ouro, alumínio, prata, né? Anodização, enfim. E aí, lei de Ohms. Lei de Ohms é importante que você estude para a prova. E a lei de Ohms a gente vai resumir nessas fórmulas. Na verdade é a mesma fórmula, né? A gente só está fazendo a regrinha de matemática, né? Se ela estava dividindo, eu passo para cá multiplicando, enfim. Então é a mesma fórmula para todos. Como que funciona essa tabelinha aqui? Normalmente você vai colocar o dedão onde você quer descobrir. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero achar a corrente. Então, eu vou colocar o meu dedão aqui, ó, nesse azul. E como que fica? Fica um V sobre R. Então, V sobre R, tensão sobre resistência. Ah, eu quero achar agora a tensão. Então, eu coloco o meu dedo aqui, ó. E aí vai ficar R vezes I. Não é sobre, agora ele está na mesma linha, ó. Então, é vezes. Ah, agora eu quero achar a resistividade aqui, ó. Coloco o dedão aqui e fica o quê? Fica a tensão sobre I. Tensão sobre I. Às vezes a tensão aqui também é falado em letra U. Deixa eu apagar aqui. Na verdade já tem algumas informações, né? Vamos a esse exercício. Ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Forma-se por meio de uma resistência elétrica de um chuveiro uma corrente elétrica de 20 amperes. Quando ligada a uma diferença de potencial de 110 volts, assinale entre a alternativa a seguir aquela que apresenta corretamente o valor da resistência elétrica desse chuveiro. Então, como que funciona? Nós vamos utilizar aquela fórmula que é resistência igual a tensão sobre a corrente. Uma coisa importante é lembrar que nós temos que utilizar o padrão internacional de medidas. Então, aqui a tensão é sempre volts e embaixo é sempre ampere. Então, se aqui está em ampere, ok. Se tivesse, por exemplo, às vezes é comum, por exemplo, 20 miliamperes. Eu preciso converter 20 miliamperes em ampere. Então, eu vou dividir por 1000. 1 ampere é 1000 miliamperes. Então, eu posso fazer até uma regra de 3. 1 ampere é 1000 miliamperes. 20 miliamperes é quantos ampere? É 0,02. Então, aqui no caso, eu tenho 110 de tensão dividido por 20 amperes, né? Eu vou ter uma resistência de 5,5 ohms. Então é a alternativa C. É importante que vocês façam o exercício porque esses três tipos que as fórmulas pode precisar aqui, né? Essas três aqui, ó, pode cair na prova. Não precisa se preocupar que a tabela, as fórmulas eu coloco na prova. Você só precisa saber o que você quer calcular. Eu quero achar a voltagem, então eu vou usar essa fórmula. Eu quero achar a resistência, então é essa aqui. Enfim, a tabela está lá, você só precisa saber qual utilizá-la. Outro exercício, PUC. Em determinado elemento resistivo de um circuito de resistência elétrica equivalente a 100 ohms, forma-se uma corrente elétrica de 200 miliamperes. Indique a diferença de potencial formada entre os terminais desse resistor. Então a gente quer achar a tensão. A fórmula original é essa, com aquela regrinha matemática a gente pode
passar multiplicando, né? O que estava dividindo passa multiplicando. E eu quero achar o quê? Eu quero achar a tensão. Então a tensão é a resistência vezes a corrente elétrica. A corrente aqui é de 200 miliamperes. Se eu dividir por 1000, eu vou ter 0,2. Então 100 dividido por 0,2 dá 20 volts. Eu marco a opção B. Todas essas contas eu coloco numa tabelinha de contas. É claro que eu não vou colocar eu não vou colocar somente as contas necessárias, vou colocar algumas outras para que você não saiba qual é a resposta correta, né? Então, lá na tabela de contas vai ter contas para esse aqui, para esse aqui, para esse aqui, para esse aqui. Só que você sabendo o que você precisa, vai estar lá. 100 vezes 0,2, por exemplo, é igual a 20. Então eu sei que é esse aqui. Eu vou ter lá 200 dividido por 1000. Então 200 dividido por 1000, eu vou colocar lá na tabelinha de contas que dá 0,02. Então todas as contas estão na tabelinha. Outra coisa importante que nós aprendemos é identificar o resistor pelas cores. Então, por exemplo, aqui nós temos uma faixa à direita, que é a faixa de tolerância. Então, nós vamos ler da esquerda para a direita. Então, a faixa marrom, nós vamos olhar aqui na tabela, ó, a faixa marrom tem o número 1. Vou anotar aqui, número 1. Aí depois tem uma faixa preta. A faixa preta está aqui, ó, 0. Então é 0. E a faixa vermelha é do multiplicador, que é o último, tirando a que está em cima dessa pecinha aqui, ó, né? A faixa vermelha está aqui, ó, multiplicador por 100. Então eu vou colocar mais 2 zeros. Então esse resistor é de 1000 ohms. 1000 ohms é igual a mesma coisa que 1K ohms. Tá aqui, ó. 1K ohms. E qual é a tolerância dele? A tolerância aqui, essa faixa é ouro, tolerância é 5%. Então, tolerância mais ou menos 5%. O que é a tolerância? Ele vai ter de resistência de 950 a 1050 ohms. É o que é normal, né? Os resistores prata e ouro aqui é uma faixa de resistência normal. Resistência aqui marrom já é um resistor de melhor qualidade, um pouquinho mais caro, né? Mas aí ele praticamente não varia. Temos aqui também resistor de 5 faixas, inclusive podemos ter de 3 faixas. E não necessariamente eu vou mandar essa faixa aqui de tolerância. Às vezes a tolerância não é importante nesse momento. Então aqui, por exemplo, faixa vermelha, 2. Faixa verde tem o valor de 5. Depois a faixa amarela é 4. E por último a faixa preta. A faixa preta é o multiplicador de 1. Então 254 multiplicado por 1 é 254. Então esse aqui é um resistor de 254 ohms. Tolerância? Tolerância marrom aqui, ó, mais ou menos 1% de tolerância. Aí nós tínhamos no nosso kit 2 resistores, um marrom, verde marrom, era um resistor de 150 ohms, e um laranja marrom, 330 ohms. Então se eu olhar aqui, laranja e marrom, então é 3, 3 e o multiplicador é 10, 33 vezes 10, 330. Vimos vários tipos de resistor, né? O SMD, o cerâmico, o variável que vai ser o potenciômetro um pouquinho mais para frente. Aprendemos a medir a resistência pelo multímetro, né? Quando a gente não está utilizando a tabela de cores. E inclusive mostrei esse multímetro aqui que é de qualidade bem ruim, né? Comparado com os multímetros um pouco melhores. Também falamos de associação dos resistores em série, paralela, mista. Não cai na prova, mas depois é interessante vocês assistirem com calma. Isso aqui é um material que foi falado bastante em aula, mas apesar de não cair em prova, é bem interessante de se aprender. E aí vamos para o LED, que até faço uma brincadeira, é mais do que um diodo, né? Ele emite a luz. Então, o que é o LED? LED é o diodo que emite luz. E aí a gente contou a história do LED, principalmente o LED azul, que depois da criação do LED azul tivemos o LED branco, e aí os de alto brilho, enfim. Então LED é aquilo que a gente já está acostumado, que ilumina, né? Aquela lâmpada de uma excelente eficiência. Importante saber a polaridade do LED. Então nós temos aqui
a pinagem dele, né? A pinagem dele, o maior é o positivo e o menor é negativo. Diferente do resistor que não tem polaridade, você pode ligar tanto faz, o LED, se você ligar ao contrário, ele não acende, né? E ele varia aqui a tensão de 1,6 a 3,3 volts. Porém, existe até 24 volts, né? Mas o mais comum é essa faixa de funcionamento de 3,3 e 1,6. E aí, dependendo da cor do LED, ele precisa de energias diferentes. Então, por exemplo, um LED vermelho normalmente é 1,8. Um LED amarelo, 2 volts. Um LED verde, 2,1. LED azul, 3,1. E aí temos o LED de 3 milímetros, de 5 milímetros, de alto brilho, né? Então as cores vão mudando um RGB, 3,4 volts. E aí você vai me perguntar, como que eu vou descobrir? Quando você comprar um LED, é interessante você olhar o datasheet dele, a folha de estilo dele, onde vai ter as informações técnicas. Ali, por exemplo, vai falar que é um LED azul de 5 milímetros e que a operação dele é 3 volts, de 3 a 3,2. Eu tinha colocado aqui 3,1, mas esse aqui, por exemplo, de 3 a 3,2 está ok. Corrente dele é 20 miliamperes, luminosidade e o preço dele 23 centavos por LED, absurdamente caro, mas é preço do Brasil. Normalmente na China você paga isso aqui no milhar de LED, né? Em 100 LEDs pelo menos. É importante você mandar a tensão correta, porque senão você diminui a vida útil. Fizemos lá em aula, inclusive o LED vermelho ele chega a explodir, né? Diminuindo a vida útil. A vida útil do LED é de 20 mil horas, a gente fez ali LEDs em alguns minutos praticamente apagarem, né? Só ficar com o brilho metade da capacidade original, porque a gente aumentava muito a tensão do que ele estava preparado. Então, cada 0,1 volt a mais na tensão diminui metade da vida do LED. Fizemos alguns experimentos, né, com LED amarelo e azul ligado em série, consumia 5,1, nem acendia. Depois com amarelo e verde, dava 4,1, acendia, mas estavam ambos fracos. O LED azul funcionava perfeitamente. E aqui nós acendendo o LED, acendendo né? Quando pressionava o botão A no microbit e quando pressionava o botão B ele apagava. A gente fez o LED ali acender. Vou pular alguns exercícios, né? Esses exercícios aqui para a prova, o mais interessante é essa parte aqui de calcular a lei de Ohms, mas só para dar uma olhada aqui, por exemplo, 3 pilhas tem 4,5 LED, 4,5 volts e um LED de 2,7 volts e 20 miliamperes. Qual é o resistor que temos que utilizar? Então a gente coloca lá 4,5 volts menos seria o 2,7 aqui está escrito 2,7, aqui eu coloquei 2,1. 2,1 volts, subtraio e divido pela corrente dele. Lembrando, se é 20 miliamperes, convertendo para ampere, dá 0,02. No caso dessa conta aqui, deu 120 ohms. Se eu não tenho um resistor de 120 ohms, eu vou procurar o mais próximo maior. Então o maior que eu tinha mais próximo era de 130. Eu utilizaria um resistor de 130 ohms para ligar esse LED aqui. E aí tinha outros exercícios, né? Ligação direto. E aí a gente também aprendeu, não precisa se preocupar agora, sobre a dissipação de calor, né? Porque o resistor vai perder a corrente através do efeito Joule, né? Esquentando e perdendo, aumentando a sua resistividade. Só que ele tem que saber se ele consegue dissipar aquele calor. Então a gente fazia o cálculo para descobrir quanto que ele ia dissipar de energia. Se quiser ver como que faz tudo isso funcionar no microbit, acesse esse link. E aí vamos fazer a revisão da prova do primeiro bimestre, desculpa. Então o primeiro bimestre pergunta tanto o IoT quanto o sistema embarcados integram hardware e software para realizar tarefas específicas. Qual das alternativas a seguir não representa uma diferença fundamental entre os dois? A resposta correta era o E, que falava que era o hardware. Qualquer equipamento IoT é sempre milhares de vezes mais potente
que um embarcado, possuindo memória RAM, CPU, GPU. Olha, essa é a correta, né? Porque apesar do IoT normalmente ter um hardware mais potente, isso não é uma regra. Às vezes não, né? Às vezes eu tenho um Arduino no IoT, eu tenho um outro um sistema lá embarcado muito mais potente. Então aqui não posso colocar como regra, essa é a resposta que estava correta, que não representa uma diferença. Aqui também marcar a alternativa que não corresponde a uma característica do IoT. O que não representava era o D, que falava que é uma tecnologia que não permite automação de tarefas, ou seja, não é capaz de realizar tarefas automaticamente sem intervenção humana. Essa é uma das principais características também do IoT, né? Assinale a alternativa que define melhor a indústria 4.0. Então, o que é a indústria 4.0? É uma abordagem de transformação digital na indústria que visa integrar tecnologias das informação com os processos de produção para criar ambientes de produção mais inteligente e eficiente. Aqui é assinalar a alternativa correta em função do sensor. Então, um sensor é um dispositivo que detecta e responde a algum tipo de entrada em ambiente físico verdadeiro. Sensor é um dispositivo que armazena dados para uso posterior, nada a ver, falso. Sensor é um dispositivo que gera energia. Isso aqui é a descrição de um cristal, então nada a ver com o sensor. Sensor pode ser usado para detectar uma variedade de entrada, como luz, calor, movimento, umidade. Então, esse é verdadeiro. Se ele falasse que era somente para detectar luz e calor, por exemplo, estava errado. Porque o sensor não é só para luz e calor. Pode ser umidade, pode ser pressão, pode ser fluxo, fluidos, volume, enfim. Então, entre outros. Então, essa está correta. Alternativa C, 1 e 4. Aqui era sobre tecnologia de transmissão, a falsa. Mesmo que vocês não tivessem decorado as outras, aqui, ó, Sigfox, ele não é open source, ele não tem alto consumo de energia, tá tudo ao contrário. E aqui principalmente a velocidade altíssima, 100 gigabits por segundo. Acho que nem fibra ótica não chega nessa velocidade aqui, e era uma das características. O MQTT é importante ler, isso aqui é um protocolo bem interessante, dá uma lida com calma, né? Essa aqui foi uma pergunta que caiu na primeira prova, e é um protocolo leve, ele tem essa publicação e assinatura, foi criado principalmente para recursos limitados, tem aquela coisa de se inscrever para receber mensagens em tópicos específicos ou gerais, de sistema de mensageria, né, onde você tem um servidor que você se inscreve e começa a receber as mensagens desse servidor. Inclusive, um dispositivo pode mandar mensagem para esse servidor e esse servidor replicar essa mensagem para todos os outros dispositivos. Aqui pergunta qual que é o protocolo de comunicação de um servomotor. É o PWM, aquele pulso elétrico, né? Aquelas ondas que manda em determinado intervalo. Servomotor tem diversas vantagens. Qual não é uma vantagem do servomotor? Uma não vantagem é o custo alto. Então isso não é uma vantagem, isso é uma desvantagem dele. Por favor, selecione a opção que melhor caracteriza um resistor. Então, um resistor são componentes eletrônicos que têm a função de controlar a quantidade de corrente elétrica, amperes, que flui em um circuito, limitando a um valor específico. Lembra, perdendo por efeito Joule, né? Então ele vai se esquentar e ele perde, ele vai aumentar a resistividade dele, né? Identificar um resistor pela tabela de cores. Inclusive, aqui está o desenho, mas eu posso colocar somente as cores, somente o nome, né? Por exemplo, marrom, preto e vermelho. Então você vai falar, marrom é 1, preto é 0, vermelho é multiplicador é de 100. Então a última cor que eu colocar pode ser a de multiplicador. Então você tem que ver, se eu estou mandando 4 cores, provavelmente aí a última cor é a tolerância. Lembrando que tolerância é só marrom, vermelho, ouro, prata e branco, né? Branco nem tem em cor. Ah, tem aqui, ó, normal, que é no valor 9. Então, vamos para potenciômetro. Aqui são os símbolos, tem diversos símbolos
que representa, né, no ABNT, no sistema internacional, europeu e no americano. Potenciômetro é basicamente um resistor ajustável, né? Potenciômetros são resistores de elevada precisão com uma derivação que permite a variação do valor resistivo pelo movimento de um eixo. Deixa eu mostrar a foto de um resistor. Então é como se fosse esse botãozinho de volume aqui, ó. Você gira esse botão e ele vai dando maior ou menor resistividade. Você tem aqui os terminais, né, a pinagem do seu potenciômetro. Então conforme você vira o eixo, ele vai gerar maior resistividade ou não. O potenciômetro possui 3 terminais ou pontas que são controlados a partir de um eixo giratório responsável por ajustar a resistência do dispositivo. As pontas externas se conectam ao resistor interno, denominados pista ou trilha. E conforme o motor se move, há uma variação dos níveis de tensão elétrica, já que ele permite alterar a resistência total do componente. Então aí na imagem nós vamos ver novamente como que é o resistor, o potenciômetro. Aqui tem um link para você saber um pouquinho mais sobre potenciômetros. Os tipos de potenciômetro, nós temos o linear, logaritmo e o reverso logaritmo. O mais comum e o que nós utilizamos aqui foi esse logaritmo, que quando você gira até 50% da rotação dele, ele mexeu apenas 10% da sua resistividade. E aí os outros 50% que faz a diferença enorme, né? Então dependendo da sua aplicação, você pode escolher um tipo de potenciômetro, né? Logaritmos são usados principalmente em circuitos de áudio, devido à sua forma como o ouvido humano percebe o som. Aqui um vídeo se você quiser ver como ligar o potenciômetro no microbit para acender o LED com brilho ajustável, né? E aí nós falamos sobre o push button. Push button é esse botãozinho, né? O microbit tem já embutido nele, mas nós utilizamos também um push button à parte, ligado na protoboard, né, para a gente poder testar. E aí esse é o símbolo do push button. Ele é tipo um interruptor pulsado, ou seja, ele vai conduzir eletricidade quando a gente pressiona. Então quando a gente pressiona, isso aqui encosta aqui e aí ele conduz energia. Quando a gente solta, ele sobe, para de conduzir. Também às vezes é utilizado o símbolo do interruptor, apesar de ser errado, porque o interruptor você acionou ele fica naquele estado até que você desacione ele. Aqui as diferenças, um link para você ter mais informações e como a gente liga ele no microbit. Então a gente vai ter o ground, né? Vamos ligar ele sempre, não tem polaridade, né? Em alguma parte, e no eixo oposto nós vamos ligar aqui numas entradas lógicas para a gente poder fazer a comutação ali, o código que a gente precisava. Fizemos também experimentos para ligar LED, né? E aí o datasheet. Datasheet para que serve? É aquela... Deixa eu mostrar primeiro aqui como que ele funciona. O datasheet é essa folha, né, que o fabricante escreve sobre aquele componente específico. Então, o datasheet, também conhecido como folha de dados ou folha de especificações, é um documento que resume o desempenho e outras características técnicas de um produto, máquina, um componente, um material, subsistema ou software. Então, se nós temos lá, por exemplo, um componente elétrico aqui, sei lá, um comparador de voltagem, e ele vai me dar todas as informações, né? Quanto que tem de entrada de corrente, quanto que é a tensão de trabalho, quanto que ele pode esquentar, enfim. São ferramentas gratuitas de engenharia que fornecem especificações técnicas de componentes eletrônicos. Então, qualquer engenheiro, qualquer eletrônico, qualquer estudante, qualquer pessoa que precisa saber informações de um componente vai utilizar o datasheet, já que ele é criado pelo fabricante, e por ele ser criado pelo fabricante que fez aquela peça, ele pode funcionar como um documento legal. Então imagina lá um engenheiro que fez um dispositivo e por alguma falha do componente aquele dispositivo acarrete um prejuízo ou qualquer problema. O engenheiro ele pode se garantir de que o problema não foi dele, né? Que o dispositivo ali, aquela peça,
o fabricante disse que iria funcionar dentro daquela capacidade, né? Então tem ali as especificações, inclusive de dimensões, né? Então você tem a faixa de temperatura que aquele componente pode trabalhar. Então, será que ele aceita esquentar até 100 graus? Será que vai funcionar? Será que ele vai ter algum problema? Vai perder performance? Vai causar algum erro? Enfim, todas as informações estão no datasheet. Então, sobre pinagem, funções dos terminais, que é um documento legal, diagramas esquemáticos, né, que ajuda a aplicação do componente, enfim, todas as partes de segurança também do dispositivo. Aqui um exemplo de um datasheet de um sensor ultrassônico. Então o sensor ultrassônico que nós utilizamos em aula, ele fala que funciona com 5 volts. Inclusive a gente tentou lá em aula utilizar ele com 3 volts, que é menos do que a especificação. A maioria não funcionava. Alguns, até por uma falha, uma variação ali da produção, alguns até conseguiram funcionar, mas a gente não conseguiu saber se isso afetou a capacidade de medir distância dele, né? Então ele fala que funciona com 15 mA de corrente, que vai medir no máximo 4 metros e o mínimo de precisão ali para ele medir é 2 centímetros e que ele tem uma abertura de 15 graus para fazer a medição, né? Então aqui era o sensor ultrassônico, que mede distância, né? Um módulo de sensor de distância. Nós ligamos os 5 volts no VCC, o sinal aqui no trigger. O que é o sinal? O sinal é a onda sonora que ele vai emitir. Ele vai emitir uma onda sonora ultrassônica, né? Ninguém consegue escutar. Essa onda vai bater em alguma superfície e aí pelo esse terminal, o eco, nós vamos ler, vamos receber essa onda de volta. Ele vai calcular essa diferença de tempo e vai nos retornar essa informação. Inclusive aqui o ground é o terra. Então ele não vai nos mandar o tempo, ele já vai nos mandar a distância, né? Já que ele fala que o range dele é de 2 centímetros a 4 metros. Ele vai me dar a distância. Então todo esse processo de cálculo ele que faz. Aqui como a gente utilizar com o pack de bateria, já que cada bateria pilha que é 1,5 volt, dava 4,5 volts para poder fazer ele funcionar. E aí a questão do cuidado com a tensão, né? Porque já que eu estou mandando 5 volts nele, ele pode me retornar 5 volts. E aí ele recomenda que a gente faça um divisor de tensão. Por exemplo, estou mandando 5 volts aqui no trigger, no azul. Então a porta verde aqui pode receber 5 volts, o que é fora da especificação do microbit. Apesar de eu acho que não vai queimar, mas estaria fora da especificação, então pode sim ter algum problema com o microbit. Então, divisor de tensão, que a gente explicou em aula, não vai cair isso exatamente na prova, que a gente utiliza 2 resistores em série para fazer essa retificação aqui. Então aqui estava o exercício, o material extra para assistir, mas enfim, isso é um complemento, né? Como utilizar o sensor no microbit. E aí o rádio foi uma aula bem divertida, a gente utilizar o rádio no microbit, né? O rádio no microbit fizemos para mandar números, mandar texto, algumas pessoas fizeram um programa para mandar código Morse, outros mandar sons. E basicamente precisamos desses 3 grupos de blocos. O primeiro, definir qual é o canal do microbit. O microbit vai definir o canal onde ele vai estar transmitindo e escutando. Aqui no caso era um botão A, quando eu pressionava ele mandava uma string, né, por essa onda de rádio. E também esse pacote aqui que ele recebe uma string. Então ele mostrava a string na tela que estava recebendo. Então todo mundo que tinha esse código, apertou o botão A, mandava uma string e automaticamente ele já mostrava sempre essa string na tela que estava transmitindo, né? Aqui o mesmo programa, só que daí com um efeitinho de você poder alterar o canal. Então você tinha lá, alguns fizeram com o botão A, o botão B ou na pinagem.
fazer o incremento desse canal. Esse canal é uma variável, e eu fazia o incremento ou decrementava esse valor, e ele setava o valor do canal. Tinha lá alguns mais avançados, né, para a gente limitar o número do canal, não fazer canal negativo e não passar do limite. Mostrava sempre o canal na tela, e aí ele mandava, pressionando no botão, ele mandava um texto, e automaticamente também mostrava sempre o texto na tela. Esse era um outro sistema que fizemos lá para ele poder encontrar um dispositivo, né? Uma ideia de ele conseguir identificar se tem um dispositivo próximo ou não. E aí falamos um pouco do Design Thinking, mas no intuito de ajudar na prototipação do nosso projeto, né? As últimas 3 aulas fizemos um projeto, que fizemos a apresentação. E aí esse era o conteúdo para estudar na prova do segundo bimestre. Tirando essa parte que também faz parte do primeiro bimestre, tudo isso aqui foi visto no segundo bimestre. E agora, para vocês estudarem aqui no Reave, é exatamente o conteúdo que foi passado nessa apresentação.